Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando se busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos são acrescentadas, são aqueles que têm o zelo e o cuidado do Senhor. Aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, ainda que o rei tenha o copeiro para experimentar da bebida, para que não venha a ser envenenado, nós temos um rei excelente que nos ensina que ainda que tome algo envenenado, não vos causará dano algum, porque ele é excelente em tudo que faz. Assim, enquanto o rei tem um anel do qual pode decretar algo, e ainda que este rei terreno está violando as leis do alto, daquele que é a nova aliança, ele nos ensina: não te indignes quando vês as leis de uma província violada, porque sempre acima daquele que viola, acima daqueles que estão a violar a lei, há um que vigia. Sobre aquele que vigia há outro, e assim sobre ambos há aquele que dele, ainda que lancem sortes, a palavra final é sempre do Senhor, que está a frustrar os que agem encobrindo os seus estatutos e mandamentos. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares, porque o Senhor os tem como sempre como falsos, como estelionatários, aqueles que queiram se apresentar numa identidade da qual não tem, porque ele disse: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e somente aquele que tem o nome sobre todo nome, que está apto para falar e proceder em conformidade em seu nome, aquele que tem a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Aqueles que o rejeitam, ele também o rejeita, assim como não falamos por si, mas falamos através daquele que tudo opera e executa, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores e Senhor dos exércitos, o grande eu sou. Os exércitos celestiais, do qual ele é o braço forte e a mão poderosa. Todo aquele que está sobre a sua conduta jamais deposita confiança na força do seu próprio braço, mas antes se humilha diante daquele que é fortíssimo, nos apresentando na nossa maior fraqueza, porque sabemos que somos aperfeiçoados pela sua graça, e aí é que somos fortes. Aquele que se julga de pé e forte, cuide para que não caia, assim a palavra nos diz, assim como melhor para aqueles que são aperfeiçoados não por mãos meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas antes sendo aperfeiçoada, assim como não por tinta, mas sim através sendo maleáveis na mão do oleiro, e através do seu espírito que escreve na tábua de um coração de carne. Aleluia. Assim, quando também queiram nos apresentar, ainda que se venha como dizendo que é um favo de mel, sabemos entre aquilo que é terreno, como da onde vem da carcaça do leão, porque a palavra diz: encontraste mel, come o suficiente antes que fique enjoado e vomite, aonde sabemos a procedência da fonte da qual estamos sempre, assim como aquele que fala experimenta, sendo ouvinte e praticante. Nós sabemos que o mel do qual nós alcançamos
é mais puro do que os favos de mel terrenos, e jamais nós vencemos por aquele que fica a rodear como um leão, mas antes não damos vencido por ele, mas antes o vencemos, e uma vez que a sua carcaça está ali, nós não somos daqueles que permite a voltar a extrair mel daquilo que outrora não nos trazia benefício, mas antes estava a nos causar dano, mesmo porque a palavra diz que um pouco de estutícia, assim como uma mosca que cai no unguento e estraga toda a essência do perfume, assim como também ele nos ensina que uma ferramenta, se for bem afiada, manejando, alcança-se o êxito, mas uma ferramenta que não é afiada, ela acaba tendo que se golpear com muito mais força, onde lembramos sempre, fazendo analogia ao machado, que é necessário um cabo, onde o ramo, ele na verdade, ele não está a ponto de cortar outro ramo, mas antes ele exorta o ramo para que abandone a sua tolice, e a ferramenta que na verdade está apta para podá-lo é aquele que é do alto, aonde na verdade ramo não poda ramo, ramo exorta ramo para que alcance a sabedoria, mas assim alguns ramos são como tolos e se ganha um inimigo, e por isso aquele que forma a luz, as trevas e o ferramenteiro e faz absolutamente tudo, sempre diz: eis que o machado está à raiz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.